Amado e querido Deus, ajuda-nos, pelas misericórdias de Cristo, a transmitirmos a Tua Palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos levando a um esclarecimento, ao entendimento das Sagradas Escrituras. E que possamos, ó Deus, viver plenamente a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Que Tuas bênçãos estejam sobre a vida de todos nós. Glorifica, ó Deus, o Teu nome em nosso viver e que nós o glorifiquemos com o nosso testemunho. Que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós temos falado, nos dedicado ao estudo das parábolas do Senhor Jesus Cristo durante esses cultos de quarta-feira. O Senhor Jesus ministrou, o Senhor Jesus pregou às multidões por meio de parábolas. E eu gostaria então de convidar a você que abrisse a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 13, no versículo de número 34 e no versículo de número 35. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Nós sabemos que Jesus falava por parábolas, entre outros motivos, a Bíblia nos aponta. Por quê? Porque Jesus cumpria as Escrituras em tudo, em tudo. Sua vida foi para se cumprir as Escrituras. Ele nasceu para cumprir as Escrituras. Ele viveu e a forma como ele viveu e onde ele viveu e onde ele nasceu, tudo isto para que se cumprisse as Escrituras. Ele se entregou por amor a nós e foi crucificado para que se cumprissem as Escrituras. E mesmo na cruz, ele buscava citar e cumprir as Escrituras. E assim, ele falou e ele pregou conforme as Escrituras afirmavam que ele falaria e ele pregaria. E por isto falou por meio de parábolas. Jesus não era um orador grego. Jesus não era um orador latino. Jesus não estava preocupado com retóricas, com oratórias em si. Jesus não estava preocupado em, digamos, fazer um show diante das pessoas. Ele estava dedicado a viver, a pregar a palavra de Deus, a sua própria palavra.
Isso era tão real na vida de Jesus que ele próprio era a palavra encarnada, o verbo que se fez carne. Jesus, ele era sua própria mensagem e é a nossa mensagem também. Como disse o apóstolo Paulo, que quando eu estive convosco, nada vos fiz saber, exceto a Cristo e este crucificado. Então esta é a palavra. Nós que buscamos levar a todos a palavra, a verdade, no espírito do que nos diz a própria Escritura, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós pregamos uma verdade que tem nome, nós pregamos uma verdade que é uma pessoa, nós pregamos a Cristo, porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade e Cristo é a vida. E ninguém vai ao Pai senão através de Jesus Cristo. E se você que hoje nos assiste, nos acompanha pela live, deseja um encontro real com o autor e consumador da nossa fé, com o Criador de tudo e de todos, com o teu Pai amoroso e teu Salvador e Senhor, você poderá tê-lo através de Jesus Cristo. Pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós sabemos que Jesus falou em parábolas para que aqueles que não deveriam, digamos, ter uma forma de escape, que fugiam simplesmente do juízo que viria, mas que não se convertiam, diz que falou-lhes por parábola para que, ouvindo e vendo, não entendessem, não compreendessem. Mas jamais foi o objetivo de Jesus deixar um enigma. Jesus, veja, falou por parábolas, não por enigmas. Há uma diferença entre você falar por parábolas e falar por enigmas. E Jesus jamais se recusou de explicar uma parábola. No texto mesmo nós temos, mais de uma vez, a explicação de parábolas. Jesus parava e, após ter pregado, ter ministrado, por meio de parábolas, Jesus explicava o significado da parábola. E veja, a Bíblia mesmo nos diz isto, que Jesus assim falava aos seus discípulos, lá em Marcos, capítulo de número 4, versículo 33 e 34, que é o texto paralelo a este texto, que nos diz, e com muitas parábolas semelhantes. Jesus também não tinha problema de falar parábolas semelhantes. Jesus falou a parábola dos talentos e falou a parábola das minas, que são parábolas semelhantes. Jesus nunca teve problema, nem mesmo de repetir mensagem. Às vezes eu vejo certos pregadores tão preocupados em repetir mensagem. Alguns outros só repetem mensagens. Mas eu digo que muitos estão tão preocupados. Jesus não tinha problema. Sempre que Jesus falava, era como se você estivesse ouvindo pela primeira vez. Era algo maravilhoso. Mas a Bíblia diz que com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra. Sempre Jesus expôs a palavra. É necessário que voltemos a sermos
expositores da palavra, expositores das Escrituras, com sermões, com pregações expositivos. Nós necessitamos, conforme o permitia, veja, a capacidade dos ouvintes. Isso é algo tão lindo e tão sensível da parte do Senhor. Nesse texto, me parece que o objetivo não era complicar, era simplificar. Porque ele falava segundo a capacidade dos seus ouvintes. E sem parábolas, diz aqui o versículo 34, não lhes falava tudo, veja, tudo, e eu novamente quero enfatizar isso, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Se você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, é certo que Ele sempre te dará uma explicação. O reino de Deus deve ser entendido, compreendido por nós que seguimos, que somos discípulos, ou seja, seguidores do Senhor Jesus Cristo. A vós é dado, diz a Escritura, conhecer os mistérios do reino de Deus. E como diz Apocalipse, o mistério que viste é este. E o mistério que é explicado deixa de ser mistério e passa a ser entendido, compreendido, passa a ser possível compreendê-lo e, portanto, vivê-lo. Por que eu estou falando isto? Porque o objetivo de Jesus, mesmo falando por parábolas, jamais foi complicar. E às vezes eu creio que nós estamos nos esquecendo de uma coisa, da simplicidade. O apóstolo Paulo diz que ele não procurou falar com linguagem persuasiva de sabedoria humana para que a fé daquelas pessoas não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. Portanto, o Evangelho é poder. E se ele não for poder, não é Evangelho. E eu diria até, não é nada. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele, em Jesus Cristo, crê. Por isso, o Evangelho deve ser simples. O que é o Evangelho em si? Jesus falava por parábolas, transmitindo o quê? O Evangelho do reino de Deus. O mesmo Evangelho que nós devemos pregar, e por isso devemos estudar e compreender as parábolas do Senhor Jesus Cristo. E por isso que estamos estudando. Havia um propósito de por que Jesus falava em parábolas. Mas a Bíblia diz que falava em parábolas segundo a capacidade dos seus ouvintes. Paulo também, no texto que está falando sobre o Evangelho como chegou, ele diz, mas falamos em profundidade entre os entendidos, ou entre os maduros, entre os experientes, os experimentados. Ali falamos em
profundidade a sabedoria, não deste mundo, mas a de Deus. Falamos em profundidade. Então, Jesus também falou em profundidade com seus discípulos. Quando ele esteve com Nicodemos, falou, porque Nicodemos tinha uma capacidade, era um doutor na lei, um escriba da palavra. E Jesus então fala com ele em um nível diferente, numa conversa particular com Nicodemos, que foi tomado de admiração ao ouvir e se tornou discípulo, bem como José de Arimateia também se tornou discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem de uma coisa básica. Evangelho são boas novas. Boas novas também pode ser expressado como boas notícias. Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia, uma notícia fresca, uma notícia atual, uma notícia presente. Por que eu estou falando isso? Porque alguns têm tratado o Evangelho não como boas novas, mas como uma boa história. Evangelho não é uma boa história, nem algo bom, mesmo uma boa história, nem uma boa história. Não é algo bom que aconteceu, é algo bom que está acontecendo. Evangelho é poder de Deus, eu volto a dizer. Por isso Jesus falava em parábolas e falava segundo a capacidade dos seus ouvintes. Ou seja, era uma mensagem simples para gente simples. Você concorda comigo? Uma mensagem simples para gente simples. E muitas vezes nós não estamos entendendo porque estamos complicando, estamos levantando complicações numa palavra que às vezes apenas é o que diz que é. É claro, por vezes nos escapa por questões de cultura, a cultura mesmo neotestamentária, como era no tempo de Jesus, algumas coisas nos escapam, mas não deveriam nos escapar da cultura, ou, melhor dizendo, do conteúdo bíblico, porque isto é que é o importante. Você não precisa ser um erudito para entender, você tem que ser uma pessoa que ame as Escrituras e se abra à revelação do Espírito Santo, à iluminação do Espírito Santo em sua própria vida, para que o Espírito nos explique, para que o Espírito nos diga. A Bíblia diz: quando vier o Espírito, Ele vos explicará tudo que vos tenho dito. Veja, Jesus falou tudo por meio de parábolas. E disse o Senhor: quando vier o Espírito Santo vos explicará tudo o que eu vos tenho dito. Nada ficará sem explicação. Você não precisa, volto a dizer, ser um erudito. Nada contra a erudição, nada contra o conhecimento, a ciência, ou mesmo a sabedoria, que seja até a humana, nada contra. Mas quem vai te explicar é o Espírito Santo. Porque Ele vai te explicar
Simples, porque Jesus disse que ele vai explicar. Como eu disse, algumas coisas nos escapam. Nesse último dia, no meio da aula do nosso seminário Christian Life College, nós estávamos aqui falando sobre festas judaicas e sobre como nós devemos até mesmo analisar as festas judaicas, como a festa dos pães asmos. Os pães asmos são aqueles pães sem fermento. E a festa dos pães sem fermento tinha um rito a ser seguido, que até hoje o povo judeu segue. Que durante, digamos, dias antes da festa, eles vão meticulosamente buscar em todos os cantos limpar a sua casa de qualquer vestígio de fermento. Então eles abrirão todos os armários, eles tirarão todas as coisas, eles procurarão qualquer vestígio, por menor que seja, de fermento, e limparão e tirarão todo o fermento de sua casa. E você talvez se questione qual a importância disto. Jesus nos disse: livrai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, como nós nos livramos da hipocrisia? Nós meticulosamente, cuidadosamente, procuramos em todos os cantos e recantos da nossa vida hipocrisias. Veja o que é livrar-se do fermento. Livrar-se do fermento é isto. Você, de fato, faz esse tipo de limpeza em sua vida? É isso que Jesus pediu para que eu e você fizéssemos. Livrando-nos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então eu tenho que analisar, eu tenho que procurar em cada canto, em cada recanto, em cada compartimento da minha vida, qualquer sombra de hipocrisia. E me limpar, tirar isso, arrancar isso. Então, por vezes, mesmo que não tenhamos o conhecimento do que é uma cultura, do que significava isto ou aquilo, no tempo de Jesus, o que o povo entendia, existem livros que falam sobre isso, como a Poesia, o Camponês, um livro que fala da análise histórica, cultural, das parábolas do livro de Lucas. Se você quiser adquirir, fará uma excelente compra, né? Eu não me lembro agora o nome do autor, me perdoe, mas é A Poesia e o Camponês, algo muito interessante, algo bem interessante de lermos, de entendermos. Porém, você pode entender os paralelos bíblicos, isto pela iluminação, pela revelação do Espírito Santo. Então, nós carecemos, e como em tudo, numa dependência grande do Senhor, para que Ele faça o que
lemos aqui no Evangelho de Marcos, que nos explique aquilo que foi prometido, o Espírito Santo vos ensinará. A palavra ensinar, na língua hebraica, é uma palavra interessante, porque ela significa atirar em direção a um alvo, ou mesmo acertar um alvo. Quando você pensa que pecado, uma das ideias do significado da palavra pecado é errar o alvo. Então, para combater o pecado, eu tenho um ensino que me faz o quê? Acertar o alvo, que eu sou arremessado em direção ao alvo. E arremessado por quem? Se é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos arremessa, que nos impulsiona. E dessa forma, eu quero dizer uma coisa para você. Eu creio de todo o meu coração, e espero que você também creia, o Espírito Santo nunca erra o alvo. Então, você acertará o alvo. Ou isto é o que? Entre outras coisas, é uma obra de santificação que o Espírito Santo faz na nossa vida e que Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra. Então o Espírito Santo pela palavra nos limpa, nos santifica, nos faz sair do rumo errado do pecado e nos coloca no rumo certo da santificação para que acertemos o alvo, para que cheguemos ao objetivo, para que possamos viver plenamente a palavra. A Bíblia também diz que os homens jeitosamente, sabe, tem homens que leva jeito, que faz tudo com jeito, não grosseiramente, mas estranho que a Bíblia diz que os homens jeitosamente deturpam a palavra de Deus. Muita gente, desculpe o trocadilho, tem tentado dar um jeitinho. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é pura e ela é eficaz. E nós não podemos aceitar jeitinhos, nós não podemos aceitar adaptações. Nós temos que não mudar a palavra, mas sim nós próprios sermos mudados pela palavra, sermos transformados pelas Escrituras. Uma das coisas que muitas vezes estamos perdendo é a simplicidade do Evangelho, que é poder de Deus, como eu disse, para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho. E crer no Evangelho é crer em Cristo. Volto a citar: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que creem em Cristo. O Evangelho é para a salvação. O Evangelho não é para outra coisa. O Evangelho é para a salvação. O Evangelho é simples, é claro e objetivo. Jesus não morreu naquela cruz, não foi crucificado para que eu, como ministro de Deus, tivesse uma profissão. Não foi para isto, e muito menos para que pastores fossem bem remunerados.
Ele não sofreu tudo o que ele sofreu para que tivéssemos uma vida regalada, uma vida de luxo. Jesus morreu naquela cruz, Jesus foi crucificado, verteu o seu sangue, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para que todos nós fôssemos salvos. Isto tem que ser a nossa ênfase. Basta de um evangelho jeitosamente mudado. Desculpe-me a intensidade, mas basta disso. Basta de homens quererem enriquecer através do evangelho. Basta de querermos dominar as vidas através do evangelho. Basta de querermos manipular vidas, pessoas e tudo mais através do evangelho. Não, o evangelho não é para isto. O evangelho é para a salvação de todo aquele que nele crê, para a glória de Deus. É isso que nós precisamos. É isso que tem que ser dito. Nós não ganhamos as almas para termos poder político ou poder econômico. Nós ganhamos as vidas para que estas vidas tenham uma vida eterna com Deus. Não estamos aqui para fazer um nome, estamos aqui para glorificar o nome dele que está acima de todos os nomes. Jesus, qual a importância de Jesus falar por parábolas? É porque a Bíblia diz que ele abriria sua boca e falaria por palavras. Jesus vivia a palavra. É melhor nós começarmos a viver também. É melhor nós começarmos a viver. Jesus poderia ter falado como um Demóstenes, e melhor que um Demóstenes. Mas Jesus falou como ele tinha que falar, porque ele falou segundo a palavra, disse que ele falaria. Jesus não saiu 1 milímetro da palavra, e nós também não devemos sair. Nós devemos ter o apego pela palavra, nós devemos ter o apreço pela palavra, nós devemos ter amor pela palavra, nós devemos procurar o quê? Viver a palavra, compreender a palavra, pregar a palavra, meditar na palavra. Quando eu medito na palavra, eu não só penso, mas eu repenso. E eu aprofundo. Até que esta palavra, meditando nela, ela tome todo o meu coração e comece a transbordar do meu coração para a minha boca. Por isso a Bíblia não diz apenas para estudar a palavra, para conhecer a palavra, mas diz para meditar na palavra. Quando nós buscamos ocupar a nossa mente com tudo que é digno, com tudo que é puro, com tudo que é honrado, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, mas o que nós procuramos encher o nosso coração com a palavra de Deus. Pois eu volto a dizer uma palavra que eu tenho falado frequentemente e falo mais uma vez, é com o coração que se crê. Eu preciso, sobretudo, guardar o meu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O Senhor não morreu naquela cruz para me dar uma profissão, a profissão de pastor. Eu sempre tenho dificuldade quando vou a algum lugar, porque eu não sou outra coisa senão pastor. Eu sou um pastor tempo integral.
E as pessoas perguntam, profissão. Você sabe que eu sempre, não por vergonha, é porque eu creio que isso é ministério. É um serviço. Eu entendo, eu falo, eu escrevo, pastor, porque é o que eu sou, pastor. Mas isso não é uma profissão, é um ministério. Isso não é uma, embora eu tenha a carreira, isso não é uma profissão. Porque a carreira é muito mais no sentido da corrida, da jornada, de quê? De fé. Isso é vida. Que eu fui chamado a viver a palavra. Nós temos que combater o bom combate, nós temos que completar a carreira. Mas não é uma carreira em que eu estou procurando promoções. É um ministério. É como uma corrida que aquele que chega e completa, a Bíblia diz, correi de modo que vençais. E diz, e guardei a minha fé. Há muitas coisas nessa vida que eu posso perder. Eu posso perder amigos, eu posso perder recursos, eu posso perder bens. Eu posso perder a saúde. Nenhuma dessas perdas são agradáveis. Mas há uma coisa que nenhum de nós pode perder. Perder a fé. Jó perdeu família, Jó perdeu bens, Jó perdeu a saúde, mas uma coisa Jó não perdeu: a fé. E quando você não perde a fé, de fato, no final, nada te abala. Porque a fé te faz firme em terreno não firme. A fé te faz inabalável. Porque Deus nos tira de um tremendal de lama e nos firma. A Bíblia diz, Ele nos firma. Ele não só nos põe, Ele nos firma os pés sobre a rocha. A palavra, a pessoa de Cristo, Ele nos firma sobre a rocha e diz, não serei abalado. Nós precisamos compreender por que Jesus falava em parábolas. E começar a nos espelhar em Jesus, como em tudo temos que nos espelhar em Jesus. Dizer, eu também quero falar as Escrituras. Eu também quero viver conforme as Escrituras dizem que eu tenho que viver. Até o meu falar, a minha forma de falar, eu quero fazer conforme as Escrituras dizem. Eu quero cumprir a palavra, cumprir as Escrituras. Como eu disse, eu sei aquele texto que todos nós imediatamente pensamos, falou para que ouvindos não entendessem e entendendo não se convertessem, mas Jesus veio para salvar o perdido. E ele falava em parábolas e era a linguagem mais acessível aos seus ouvintes. Você sabe qual é o homem mais surdo que existe? Não é o morto, como eu sempre falo.
O homem mais surdo que existe, mais surdo que um próprio morto, é o homem que não quer ouvir. Espero que você concorde comigo. Pois aquele que não quer ouvir, não importa quantos argumentos você fale com ele, ele não te ouvirá. Não importa com palavras tão escolhidas você possa fazer, como Salomão diz: escolhi eu as melhores palavras com o propósito de ser ouvido, mas se alguém não quer te ouvir, ele não ouvirá. E aqueles que não queriam ouvir a Jesus, gente, não ouviam. E continua sendo assim. Pois Jesus está falando, Jesus está dizendo tantas coisas importantes, e nós lemos isso tudo, e eu creio que quando eu leio as Escrituras, Jesus está falando comigo. T.L. Osborne disse: eu não posso ler 4 páginas dessa palavra sem ver um milagre. Eu gostei dessa frase de T.L. Osborne. E gostei do fato de ele falar 4 páginas, não 4 linhas, porque tem gente que só lê 4 linhas. Ele disse: não, eu não posso ler no mínimo 4 páginas sem ver um milagre. Não só um milagre nas entrelinhas, não é isso que ele queria dizer. Ele está querendo dizer sem ver um milagre acontecer, porque a palavra gera fé, e a fé traz à existência as coisas que não existem. Aleluia! Aleluia! Reinhard Bunk dizia algo bem interessante. Ele disse: se você não fizer nada, Deus não precisa fazer também nada para ajudar a você a não fazer nada. Eu falei: isso é verdade? Se você quer que Deus faça alguma coisa, saia e, para a glória de Deus, faça algo para o Senhor que seja impossível, e Ele vai te ajudar. Ele não vai deixar você sozinho. Essas são as ousadias dos homens simples, com uma fé simples, porém poderosa. É por isso que nós estamos estudando as parábolas, porque elas são importantíssimas. Mas hoje eu queria abordar essa simplicidade com que Jesus escolheu falar assim. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele falaria assim, e ele viveu a palavra. Ele foi e é a palavra. E é isso que o Senhor deseja, que nós também vivamos. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos esta humilde palavra no nome de Jesus Cristo e te pedimos que possamos viver plenamente as Escrituras. Que o Espírito Santo nos assista, que nos ajude, nos capacitando, e que vejamos o resultado das Escrituras na nossa vida, na nossa família e ao nosso redor. Pois, Senhor, como já foi dito, a fé primeiro acontece dentro de nós, para depois acontecer ao nosso redor. Então, ó Senhor, que creiamos e que vejamos os milagres acontecendo, que vejamos os nossos amados se entregando ao Senhor, que vejamos até os nossos inimigos sendo salvos, que vejamos coisas maravilhosas, o cego vendo, o surdo ouvindo, o mudo falando, o aleijado andando, o leproso sendo limpo, os endemoniados e oprimidos sendo libertos, os perdidos sendo salvos, e todos sendo santificados e agradando a Deus. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder, no nome de Jesus Cristo. Amém.
que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus, seja sobre nós e sobre todo o seu povo, hoje e para sempre. Leva-nos, Senhor, em paz, leva-nos em segurança, livra-nos de todo e qualquer mal. E nós te pedimos, ó Jesus Cristo, que a tua graça, que o teu poder, que a tua misericórdia, que as tuas bênçãos estejam presentes e se multipliquem em nossas vidas. Abençoa todos que nos assistiram pela live e que o poder de Deus se manifeste em todos nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.